Já já você vai assistir o episódio de hoje do Quintas Intenções, mas agora eu preciso te dar um recado. A campanha eleitoral está a todo vapor e eu sou candidata a vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, como você já sabe. Pois é, a gente pode até fazer uma campanha eleitoral com pouco dinheiro, mas sem dinheiro infelizmente não dá. E eu conto com o seu apoio para contribuir com o nosso financiamento coletivo. Basta apontar a câmera do seu celular pro QR Code que vai aparecer aqui do lado e com qualquer valor a partir de R$10, só R$10, você ajuda a gente a levar a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você acredita, como eu, num Rio transparente e de oportunidades para todos, contribui comigo. Eu conto com seu apoio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções, sua atualização semanal sobre as verdadeiras intenções por trás das articulações políticas. Eu sou Débora Pontes, esse é o Eduardo Xerez. Olá. E estamos aqui para conversar hoje sobre o quê? Sobre a PEC da anistia. Pois é, você pode estar pensando, do que ela está falando? Será que eles sabem? Acho que não. Acha que não? Ih, eu acho que sim, hein? Eu acho que o Eduardo tá subestimando a inteligência de vocês. Mas vamos lá. Brincadeira. Mas vamos lá, gente. PEC da anistia. Você começa ou eu começo, Eduardo? Nem fala nada. Antes, já toca no sininho para ser avisado das atualizações. Clica aqui embaixo e segue o nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos episódios, tá bom? E agora antes, é com você. Claro, e antes vamos fazer o tradicional coraçãozinho. Porque aqui só o amor venceu. Aqui o amor venceu de verdade. Aqui o amor venceu. Fala aí. E Começa. E nós temos intimidade e nós podemos falar. Cara, esse tema, ele poderia ser erótico, porque ele poderia ser assim, meio que uma arte, né? Mas ele é meio que pornográfico, né? A gente tá falando da PEC da anistia. É uma pornografia, é uma tremenda de uma sacanagem com você, eleitor. Então, assim, se você tem uma arma no seu bolso, outubro você pode fazer diferente. E a PEC da anistia... Gente, não é arma de fogo, tá? Nem arma branca, pelo amor de Deus. Ele só tá falando do voto. Mas segue o baile. Paz e amor. Mas vamos seguir no baile, né? A PEC da anistia é um tema muito importante, né? Para o nosso país, porque... ele trata do dinheiro que poderia ser repassado, né, para os cofres públicos. Tá, mas eu acho que vale a gente dar um passo atrás. Perfeito. Já que você falou que acha que a galera não sabe o que é PEC da anistia, eu acho que é importante a gente explicar. Então vamos lá. Primeiro, o que é PEC? Proposta é o P, de emenda é o E e o C é Constituição. PEC é a proposta de emenda à Constituição. Ou seja, enfim, o nosso Congresso Nacional pensando sobre alguma alteração no nosso principal texto legislativo do Brasil, que é a nossa Constituição Federal. Beleza? Estamos todos na mesma linha até aqui. Beleza. Uma PEC serve para isso. Mas por que nomearam como PEC da anistia? Porque há algum tempo atrás ficou definido que os partidos políticos deveriam cumprir algumas cotas, algumas obrigações, ok? Dentre essas obrigações, talvez a principal delas que a gente vai tratar aqui hoje são as cotas. Cotas de participação de mulheres na política e cotas de participação de pessoas negras na política. A partir do momento em que essa lei, essa norma, né, vamos trabalhar assim, porque a gente está falando da Constituição, mas a partir do momento que essa norma constitucional passou a vigorar, o que a gente começou a ver na realidade, Eduardo? A gente começou a ver candidaturas laranja, ou seja, alguns partidos trazendo nomes femininos, nomes de pessoas negras para compor o que a gente chama de nominata, que é a lista ali dos candidatos e candidatas que vão concorrer a um pleito eleitoral. E aí, eles traziam esses nomes, mas eles não ajudavam de verdade, não faziam repasse financeiro, não davam apoio político, não davam visibilidade para essas pessoas. E a gente começou a chamar isso de candidatura laranja. Há um tempo atrás, eu não sei se você vai lembrar, mas teve um caso de uma mulher que não recebeu nem o voto dela. Lembra. Nem ela votou nela mesma. Isso é a candidatura laranja. É um escárnio. É uma sacanagem, como você bem falou. Mas, seguindo o baile aqui da explicação inicial,
O que aconteceu, então? Olharam para isso e começaram a aplicar as multas previstas nessa norma, ok? Existiam outras obrigações, mas aqui nós vamos nos ater a essas. Pois bem, essas multas são multas bilionárias. Vocês não entenderam errado. Elas não são milionárias, elas são bilionárias e somam nada mais, nada menos do que a bagatela de 23 bilhões de reais. E aí o governo, há pouco tempo atrás, resolveu se reunir por meio da Câmara, né, inicialmente, e entendeu que eles deveriam anistiar essas multas. E aí, para todo mundo ficar na mesma página, o que é a anistia? É um perdão. É falar assim, você deve, meu amigo, tá tranquilo, não tem problema. A partir de hoje, você não me deve mais. Então é isso. A PEC da anistia é uma proposta de emenda à Constituição para dizer que o partido político que devia ter cumprido o que ele cumpriu e que ele não cumpriu e que ele começou a dever uma multa porque ele não cumpriu o que ele devia ter cumprido, não tem mais problema nenhum, porque ele tá perdoado. É sobre isso. Pode seguir daqui. Uma breve introdução, né? É uma breve introdução dessa palhaçada. Inclusive, eu acho que a gente tem que comprar o nariz de palhaço pra trazer pra cá. O que você acha? Eu não trouxe. Ah, gente, na próxima. É meio que quase permanente, né? E ainda mais nós temos até um partido, né, que ele defende, ou pelo menos deveria defender os trabalhadores. E será que eu falei o nome do partido? Acho que eu não falei. Não, deixa o partido de fora daqui. Isso aí. Mas esse partido, ele tá devendo bem, né? Não tá pagando lá os seus encargos, tem dívidas trabalhistas. Ué, mas ele não defende os trabalhadores? Que estranho. Mas... Volta pra PEC da anistia. É isso. Mas tanto de um lado como de outro, seja direita, seja esquerda, ambos se uniram e votaram contra quem? Contra você. Isso é muito bom dizer, gente, porque o pessoal fica aí brigando na rua com os seus grandes amores, suas paixões. E, gente, o PT e o PL deram as mãos e votaram juntos a favor da PEC da anistia. É isso, você que fez o L ou a arminha, desculpa, você está defendendo pessoas, partidos que não dão bola para você. É, gente, é triste isso, né? Eu perco até minha empolgação na voz na hora de falar, porque isso é um absurdo. Como é que pode? Porque, veja bem, qual é o problema, né? Aí podem estar pensando do outro lado, não, você está falando isso porque você não participa da máquina. Se você soubesse como as coisas funcionam, você não estaria dizendo essas coisas. Aí começa, né, aquele papinho. Gente... Então vamos lá. Se você pensa assim, talvez aqui o nosso ambiente de discussão talvez não seja para você. Mas se você achar que o nosso ambiente de discussão é para você, e eu fico muito feliz por você continuar aqui com a gente, vamos pensar aqui junto comigo. Há pouco tempo atrás, foi dada a notícia de que o Brasil está no vermelho 57 bilhões de reais. Isso significa que nós estamos devendo 57 bilhões de reais para poder atingir lá a meta fiscal. E aí a gente vai ter um encontro aqui com um especialista sobre isso. A gente vai poder conversar sobre meta fiscal e outros temas relacionados. Mas vamos lá. Vamos falar aqui em português simples. Se você ganha 10 mil e você gasta 11, você está devendo 1.000. Nós estamos devendo 57 bilhões enquanto país. E aí esse país pouco, né? Tem uma dívida de 57 bilhões abre mão de receber um crédito de 23 bilhões. Eu não consigo entender. Você consegue entender isso? Não, de forma alguma. Se você, na nossa casa, como nós fazemos, se nós ganhamos 10, nós vamos gastar 15? Não tem como, né? Não dá, gente. Que loucura é essa? A gente tem que reorganizar as finanças, sentar à mesa e ver quanto se ganha, né? Eu não gosto de usar o verbo quanto se ganha, né? Porque é fazer dinheiro, né? Não de ganhar, né? Fazer dinheiro. Então, quanto você faz de dinheiro, quanto você fixa as suas despesas. Então, e colocar no orçamento, né? No mínimo, tem que estar em equilíbrio.
Então, 10 menos 10, 0. Pelo menos no 0 a 0, né? No 0 a 0, na conta do chá. Mas mesmo assim estaria errado. O bom é ficar no superavitário, né? Ter um resultado positivo. E o nosso país, mais uma vez, em um novo governo, está empurrando o problema para frente, né? Eu costumo brincar dizendo que o Brasil não tem problemas, ele tem soluções tardias. É uma boa mesmo, né? Porque aí a solução chega tão tarde que o problema já até passou, se multiplicou e a solução já não serve para nada. É quase isso. Mas, voltando aqui ao nosso ponto da PEC da anistia, eu não sei o que você pensa a respeito do que eu vou falar agora, mas eu quero saber a sua opinião, porque a gente não teve oportunidade de conversar em casa sobre isso, então vamos conversar aqui com o nosso pessoal. Veja bem, 23 bilhões de perdão de dívidas de partidos políticos. Será que isso é uma mensagem clara das pessoas que estão lá em Brasília nos representando, dizendo o seguinte, esse dinheiro é mais importante para a manutenção dos partidos políticos e para a manutenção da nossa máquina política do que para investimento nos serviços essenciais e para aquilo que a população precisa? Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Na verdade, nós, pagadores de impostos, né, nós, clientes, né, pagamos os nossos impostos ao governo e o governo tem a obrigação de devolver o retorno ao pagador, por meio de serviços públicos, né, de qualidade, com eficiência, enfim, tendo o devido cuidado com a coisa pública, mas não da coisa pública como nós brasileiros temos a noção como se o público fosse o nada. O público é do povo, é de todos os pagadores, né? E eles estão olhando para si mesmos, né? Estão defendendo eles estão se defendendo aos seus grupos políticos, aos partidos políticos, a política, e a política antiga, velha, ultrapassada, que está há anos no poder, né? Seja de direita, esquerda, ultra, tanto faz, está sempre. E agora eu te pergunto, será que esses mesmos congressistas, esses deputados federais, esses senadores... Senador ainda não... Pelo menos aqui agora, enquanto a gente está conversando, a gente não tem notícia de que tenha tido decisão disso no Senado, né? Já passou pela Câmara e está encaminhado para o Senado. Vamos ver o que vem por aí. Se eu não me engano, só em agosto, e o atual chefe da casa... agora em agosto, mas a gente não sabe a data certa ainda. Isso. O atual chefe da Casa do Senado, Rodrigo Pacheco, não tem pressa de resolver essa situação, mas imagina por quê, nós estamos no ano de eleição, então ele está ali também empurrando com a barriga o problema. É uma solução tardia que depois lá na frente também vai gerar um outro problema, enfim. Mas aí eu pergunto, será que vão criar, esses mesmos políticos, esses mesmos deputados, vão criar uma PEC a favor de você que tem uma dívida para zerar todas as suas dívidas, por exemplo? Será que isso vai existir? Acho que não, né? Podia, né? Podia ter... Esse faz de contas, né? Esse faz de contas, assim, a partir de hoje, todo brasileiro que deve alguma coisa tá perdoado. Não tem como. Isso não existe, né? Não tem como. Até porque, se fosse assim, ninguém aprende, né? Se você tem uma dívida, você tem que pagar essa dívida. Não, e não só isso, né? Quebra. Quantos negócios vão quebrar segurança se jurídica, eles não receberem, se eles não receberem o valor pelos produtos que eles entregaram ou pelos serviços que eles prestaram? As empresas vivem disso, né? De oferecer um produto ou um serviço e de receber esse dinheiro de volta. E as pessoas também vivem de aprender lições. Talvez uma das boas lições que eu trago aqui como exemplo, a gente é de uma época em que o carro tinha cinto abdominal, lembra disso? Lembro. O cinto, ele não era assim, não, que nem vocês acham. Sempre foi assim. Não sempre foi assim, não. O cinto era abdominal. E aí, houve uma época que começaram a fazer os cintos... Esses cintos, né, atuais. Faixa de campeão, do Vasco da Gama. Que sem graça isso, gente. Mas tá, esse cinto aí, que faz assim... Aí, eles começaram a instituir multa, né? Pra quem não usava o cinto na rua.
E, gente, era uma confusão, porque o cinto, ele estava sendo colocado nesse novo formato para proteger vidas, para evitar que em acidentes, né, os motoristas, os passageiros, enfim, fossem levados a óbito, protegessem mais a vida daquelas pessoas, mas ainda assim, por uma questão cultural, as pessoas não queriam usar o cinto de segurança. O que precisou ser feito? Precisou se instituir uma multa pesada e toda vez que um guarda de trânsito ou que uma câmera de trânsito flagrasse um motorista dirigindo sem o cinto, ele era multado. E aí, na época, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre doer no bolso. Aprendeu porque doeu no bolso. Revertendo a lógica para agora. Se a multa lá de trás era uma forma de ensinar as pessoas a agirem da forma correta, será que essa multa que foi aplicada aos partidos políticos não era uma forma de ensiná-los a agir da forma correta? É uma educação punitiva, né? Punitiva, ok, mas não era uma forma de ensinar? Fato, com certeza. Gente, mas aí como assim? Você diz que você vai utilizar um mecanismo para ensinar a pessoa e na hora H você tira esse mecanismo? O que a pessoa aprende? O que você acha que a pessoa aprende com isso? Eu acho que, na verdade, esse pessoal ele tem quintas intenções, tem sextas, sétimas intenções conosco, porque eles estão passando a gente para trás várias e várias vezes, enganando. Não, mas se eu puder resumir a sensação que eu tenho em uma palavra, eu diria impunidade. Ah, sem dúvida. Mas é o sobrenome do país, né? Mas, Eduardo, veja bem, é como se fosse um atestado para se fazer o que quer. Para inglês ver. É pior do que isso. A norma lá atrás foi criada para inglês ver. Porque na hora H de aplicar, de exigir que se cumpra, se tira o corpo por fora e fala assim, não precisa aplicar multa, não. Aí, e olha, gente, o nível do absurdo. Vou respirar. O nível do absurdo é o seguinte, porque a PEC ia passar exatamente assim. Tá perdoado. Aí, para não ficar tão feio, resolveram modificar o texto, dar uma modificada no texto, na Câmara, para dizer o seguinte, olha, você tá semi-perdoado. Esse dinheiro aqui que você ia ter que me pagar de multa, não precisa me pagar, não. Mas nas próximas eleições, você investe nas candidaturas das pessoas, por favorzinho. Mais uma vez, é para inglês ver, e povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E aí tem vários historiadores, vários livros de autores bacanas que vocês podem ler. Mário Del Priore, Boris Fausto, Evaldo Cabral de Mello. E o nome de um cara sensacional, tem nome de gênio. Eduardo Bueno. Tem nome de gênio por causa do Bueno ou por causa do Eduardo? Por causa do Eduardo. Mas brincadeiras à parte, o Eduardo Bueno é sensacional. Leiam os livros dele. Mas é super importante isso mesmo. A gente para pensar que a história se repete e a gente tá anestesiado, né? Como é que você se sente do outro lado? Você se sente anestesiada com isso? Porque às vezes eu fico pensando, o que será que dá pra fazer? Se nada muda, o que será que dá pra fazer? Você tem uma sugestão? Saia da indignação, vá para a ação. Beleza, sair da indignação e ir para ação. E em 2024, em ano eleitoral, a melhor ação que a gente pode adotar é votar consciente. Pessoal, não é sobre votar em A ou em B, não é sobre defender paixões. A gente aqui não tá falando sobre isso, não. A gente tá falando de votar com consciência. É de entender o que tá acontecendo e aí, depois que você entende o cenário, você fala assim, beleza, entendi. Concordo, vou votar da forma X. Beleza, entendi e não concordo, vou votar da forma Y. E tá tudo certo. O problema não é em quem, o problema é como você escolhe.
Entende? Não é quem você escolhe, é como você escolhe. E na hora que você sabe o que tem por trás, quais são as quintas intenções por trás do que acontece nos bastidores, você pode tomar decisões mais conscientes. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, né, Eduardo? Total. Aqui. É importante que cada pessoa esteja comprometida consigo mesma, de estar atento a quem vai votar. Mas para isso eu tenho que fazer um deverzinho de casa para ver, poxa, será que aquele candidato que eu quero votar, minha tia falou para votar nesse candidato, poxa, mas por quê? Procure entender e vá lá, faça, esmiúce, né? O que essa pessoa fez ao longo do tempo, com quem ela esteve envolvida, se seu nome tá sujo, politicamente, para dar um voto consciente e dizer assim, cara, não, pelo menos eu votei consciente, eu fiz o meu dever de casa, eu pesquisei, eu procurei saber quem é essa pessoa, a qual partido ela está afiliada, o que ela já fez na vida, o que ela não fez, o que ela prometeu e cumpriu, o que ela não cumpriu, para dar um voto consciente, porque não dá para votar, né, confiar o seu voto a outra pessoa porque alguém sugeriu, indicou a votar, ou porque, já está no poder, então significa que é bom, né? Então vamos para mais um mandato. E aí tem gente no terceiro já pensando no quarto mandato. Só conheço essa pessoa aqui, vou votar nela mesmo. Exato. E quando na verdade nós temos inúmeras opções, né? Cara, isso que você falou agora, né? Que tem gente que tá no terceiro mandato pensando no quarto. O que será que foi feito, ou melhor, o que não foi feito em 3 mandatos e que pode ser feito num 4º mandato milagroso? Né? Porque veja bem, se a gente somar tudo, 3 vezes 4, né? 3 mandatos vezes 4 anos são 12 anos. Mais um mandato são 4 anos. 16. Será que são 12 em 4? Quer dizer, o que a pessoa não fez em 12 anos, ela vai conseguir fazer em 4? Eu não sei, eu vou... O que você pensa a respeito disso? Acho que vale deixar aqui embaixo a sua sugestão, a sua dica. E tem pré-candidato aí que está inaugurando terreno como se fosse uma obra. Já a visão do quarto, né? Já avisando o quarto mandato. É sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Poxa. Me diga aqui embaixo o que você pensa sobre a PEC da anistia e se você acha que os partidos políticos estão dando a destinação correta a esse dinheiro, se eles já agiram corretamente em não cumprir a cota de mulheres, a cota de negros, se essa anistia, se esse perdão foi certo, se foi errado, se na verdade a Câmara devia ter recebido esse dinheiro sim e ter aplicado em melhores serviços públicos, em mais oportunidades para a população. Enfim, conta aqui pra gente a sua opinião, que a gente vai adorar saber. E semana que vem a gente se encontra, né, Eduardo? É isso. E mais uma vez, povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Só o conhecimento liberta. Então, ativa o sininho, curte o canal. Semana que vem a gente se vê. Tchau. Tchau.